Tem aqui a interpretação geométrica desses autovalores e autovetores. A gente diz aí que U é um autovetor de T, certo? Uma transformação linear, pois existe o quê? Né? Um lambda aí pertencentes o quê? Aos reais, tal que T de U é igual a lambda vezes U. Vetor V, né? Então observamos aqui então, que aqui o vetor U, né? Ele é igual ao quê? Né? Ao lambda vezes U. O que significa, pessoal? Quando a gente acha, né, esse autovetor, né, o que significa esse autovetor? Vocês observam o quê? Que a gente tem esse vetor maior, certo? Que é o T de U, né? Dissemos o quê? Que é igual ao lambda vezes U. Só que o que aconteceu? Esse lambda que a gente encontrou, né, esse autovetor, né, possivelmente o quê? O que ele vai fazer? Ele vai aumentar, né, ou vai diminuir esse vetor originado de TU, né, T de U aqui, certo? Então T de U ele é igual a lambda vezes U. Então aqui, né, esse autovetor encontrado, né, transformou esse vetor aqui, né, nesse vetor U aqui. Beleza? Então, observando o que? O V, certo? Não é um autovetor de T, pois não existe lambda, né, pertencentes ao reais, tal que T de V é igual a lambda vezes V. Tá vendo aqui que eu tenho T de V e o nosso vetor V aqui ele está nessa posição, esse vetor. Então a gente diz aí que a gente não existe, né, um lambda aí pertencentes aos reais, né, para dizer que T de V é igual a lambda vezes V. Então, um exemplo aí para a gente poder fazer, né? Considere o operador linear definido no exemplo anterior, certo? Aqui a gente tem T, né? Significado de uma transformação linear existente, de R2 em R2, certo? Onde nós temos o que? Né? Anterior. Então, onde nós temos o que? As coordenadas em R2, X e Y, certo? Em o que? Né? Essa transformada que deu o que? 4x mais 5y, 2x mais y aqui. Então, beleza. Né? Os autovalores, né, de A, né, dessa matriz A, vai ser o quem, pessoal? Quem que são as coordenadas aí? Ó, x. Eu vou ter o que? Então, aqui as matrizes x, a matriz y, certo? Quem que são x? 4, certo? Então, a matriz A vai ser igual ao quê? Quem que é x? X é 4, né? Coluna de x, coluna de y. E quem que é x de novo? 2. Então coloco aqui, monto a matriz, certo? Agora temos aqui, quem que é y? 5. E quem que é y? 1. Então beleza. E quem que é a expressão, né? A gente precisa o quê? Calcular o que? A equação característica, que é o que? A determinante de quem? Da matriz A menos lambda vezes I. Então, uma coisa que a gente precisa observar, pessoal, se eu estou trabalhando com a matriz 2 por 2, então a minha identidade vai ser de ordem o quê? 2. Então, como a gente monta, né, essa expressão? Então, essa expressão vai ser A menos lambda vezes I. Então, quem que é A? Matriz A é essa daqui, né, que a gente encontrou através dessa transformação, né, dada. Menos quem? Lambda. Quem que é lambda? Lambda é o valor que a gente quer encontrar, né? Que são aí, né, os nossos autovalores. Tranquilo? E isso, né, vezes quem? Vezes a identidade. Então, beleza, né? Vezes a identidade. Então, só para a gente poder fazer, vamos pegar aqui essa matriz, vamos colocar ela aqui, certo? Vamos colocar ela aqui. Então, vou ter a matriz aí, né? A matriz A, que é igual ao quê? É só para a gente ver aqui. A matriz A é 4, 5. A é igual a 4, 5, 2 e 1. Certo? Então, temos a expressão que é o quê? Né? A expressão vai ser, né, a equação característica, que é a determinante, né, A menos lambda vezes I. Então, vai ser o que? A determinante vai ser igual ao que? A menos lambda vezes I, certo? Isso tem que ser igual a, né? Isso vai ter que ser igual a 0. Perfeito.
Se tem que ser igual a zero, né, a gente agora basta fazer o seguinte, né? Quem que é a determinante? Então a determinante tem que ser calculada dessa seguinte forma aqui. Deixa eu só arrumar aqui para a gente poder dar continuidade. Certo? Então, a determinante vai ser a matriz A menos lambda vezes I. Né? Então, quem que é matriz A? Matriz A é quem? Exatamente X. Ó, 4, 2, 5 e 1. Certo? 5 e 1. Menos quem? Menos lambda, certo? Lambda é esse alto, né, alto valor que a gente está querendo procurar. Menos lambda vezes I. Quem que é I? Né? I é a identidade. Né? Se a gente observar, né, se a gente está trabalhando em cima do que? De uma matriz do tipo 2 por 2, a sua identidade só pode ser 2 por 2. E como a gente acha essa identidade? Lembra lá que a identidade é característico, né, que as diagonais, a diagonal principal é 1, certo? E o restante é 0. Certo? E isso tem que ser igual a quem? A 0 aqui. Primeira coisa, vamos deixar aqui que determinante, né, de 4, 5, 2 e 1, menos lambda vezes I, agora é só fazer o que? Lambda vezes 1 vai dar o que? Lambda. Lambda vezes 0, né, vai dar 0, então aqui, né, a diagonal vai ser lambda, isso tem que ser igual a 0. Agora a gente faz essa operação de subtração, então temos aí que a determinante, né, vai ser igual ao que? A gente vai ter que calcular essa determinante, vai ser 4 menos lambda, vai ficar 4 menos lambda, né? 5 menos 0 vai dar 5, certo? 2 menos 0 vai dar 2, e 1 menos lambda vai dar 1 menos lambda, certo? E isso aqui tem que ser igual a 0. Na verdade, esse sinal aqui de igual não, a gente vai ter que calcular a determinante dessa, né, dessa matriz aqui. Como a gente calcula? Se é uma matriz 2 por 2, né? Agora é muito simples, a gente calcula aí os seus extremos, diagonal principal menos diagonal secundária, né? Diagonal principal aqui menos diagonal secundária. Então vai ser o quê? Né? A determinante dessa matriz, né? A determinante dessa matriz aí vai ser igual a quem? A 4 menos lambda, né? Vezes quem? 1 menos lambda, menos quem? Ó, 2 vezes 5, 10, menos 10. Então aqui a determinante vai ser igual ao quê? Né? Vai ser o quê? 4x, né? A gente faz a distributiva, ó, vai dar 4 vezes 1 vai dar 4, 4 vezes menos lambda vai dar menos 4 lambda, certo? Menos lambda vezes 1 vai dar menos lambda, e menos lambda vezes menos lambda vai dar mais lambda ao quadrado. Isso menos 10. Então temos aqui agora o que? Juntando, organizando essa expressão, que eu vou ter aqui y ao quadrado, né? Y não, né? Lambda ao quadrado, menos 4 lambda, menos 5 lambda, 4 menos 10 vai dar menos 6, isso igual ao quê? É igual a 0. Olha, observe o seguinte, que a gente tem agora uma equação de segundo grau, né? Basta aí, né, utilizar Bhaskara, certo? Ou podemos utilizar o que, né? Vamos fazer aqui pela Bhaskara, para vocês verem que dá também, ou pela soma e o produto aí, certo? Como assim soma e produto? O produto tem que dar menos 6, né? E a soma tem que dar menos 5, certo? Então vamos fazer aqui por Bhaskara, né? Usando Bhaskara aí vai ser lambda, vai ser igual a menos lambda, né? Que no lugar de b vai ser lambda, menos b vai ser 5, né? Mais ou menos aí a raiz quadrada, quem que é menos 5 ao quadrado vai dar 25, certo? Menos 4 vezes a, 4 vezes o a, né? A expressão que origina a equação do segundo grau é o ax quadrado mais bx, né? Mais c. Isso aqui é uma equação do segundo grau. Certo?
coeficiente A, que está multiplicando x ao quadrado, coeficiente B, que multiplica x elevado a 1, né, expoente 1, certo? E o C é o termo independente aí. Então vai ser o que? Menos 4 vezes 1, certo? Vezes aí o C, que é menos 6. Então temos aí que vai ser igual ao quê? Então vai ser aí, ó, 25, certo? Menos, o menos aqui vai dar mais. Mais o quê? 4 vezes 6, 24. Então vai dar 49. Certo? Então lambda aqui dividido por 2 vezes A, o A vale 1, vai dar 2. Então lambda vai ser o quê? 5 mais ou menos 7 dividido por 2. Certo? Da onde saiu 7? Ó, 25, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 6, 24. Então isso é igual a 49. E raiz quadrada de 49 é 7. Então vou ter aqui que lambda 1 vai ser igual ao valor. Lambda 2 vai ser o valor. Lambda 1, 5 com 7, certo? Vai dar quanto? 12 por 2 vai dar 6. Certo? Agora temos o que? 5 menos 7 dividido por 2, isso vai ser menos 1. Então achamos dois autovalores, né? Esses dois autovalores, tranquilo. Então aqui a gente encontrou lambda 1, lambda 2. Né? Então encontramos um valor aqui, se a gente realizar essa equação agora aqui com o valor deste lambda, né, nós temos o quê? Que ele tem que ser igual a 0, certo? Então voltando lá para o slide, então a gente encontrou aqui o lambda 2, que é 6, e o lambda 1 menos 1. E agora, o que eu faço com esse valor, com esses autovalores que a gente encontrou? A gente vai encontrar quem? Né? Os nossos autovetores, certo? Então, os autovetores de A ou de T, né, para cada autovalor que é lambda encontrado, resolvemos o sistema linear. Né? Como assim o sistema linear, pessoal? Então, nada mais do que a gente tenha essa expressão aqui. Vamos voltar aqui. Né? Nada mais do que a gente tinha o quê? Vamos apagar, né, para a gente poder dar andamento aqui. Então temos aqui que vai ser essa expressão, ó, 4 menos lambda, certo? 5, 2, 1 menos lambda. Só que é o seguinte, né? Observando, quem que vai ser? Não é A menos lambda vezes I, vezes o V, que é igual a 0? Perfeito, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Esse V, esse vetor V, se estamos trabalhando, né, num plano em R2, ele vai ser o quê? X e Y. Certo? Então, a expressão A menos lambda vezes I, certo? Então, a gente encontrou o valor de lambda, que é menos 1, certo? E 6, né? Primeiro a gente utiliza o quê? Primeiro faz o cálculo para lambda 1, lambda menos 1, depois, né, para lambda igual a 6. Então a gente encontra os autovetores, né, os autovetores agora. Então para cada autovalor de lambda a gente precisa achar o seu autovetor, né? Então a gente vai encontrar um sistema linear. Então vocês estão observando que a gente está precisando, né, dos conteúdos que a gente viu. Então beleza. Então a gente viu, originou, né, a gente calculou, que é essa expressão. Só que lambda, ai que bacana, a gente vai fazer por lambda igual a menos 1 primeiro. Então no lugar de lambda, né, a expressão original é o quê? Né? Que A menos, vamos colocar aqui, que A menos lambda vezes I, certo? Multiplicado por um vetor V. Novamente, mostrando para vocês de onde saiu essa expressão. Então temos essa expressão aqui que originou essa, né, querida aí.
Então temos o que? Ó, que A vezes um vetor V é igual a lambda vezes V. Certo? Ou podemos dizer que A menos lambda vezes I vezes V é igual a zero. Vamos lá, né? Isso é igual a zero. Então, beleza. E temos o seguinte, pessoal, né? A gente quer encontrar agora o autovetor, né? Os autovalores a gente encontrou. Então, basicamente o quê? Quem que é esse vetor V? Certo? Vetor V, né? O vetor V, vamos chamar ele de uma coordenada x e y, porque a gente está trabalhando num plano em R2. Então, aqui A menos lambda vezes I, né? Lambda a gente encontrou, então é essa expressão aqui, vezes quem? Vetor V. Quem que é o vetor V? X e y, e isso tem que ser igual ao quê? A zero. Agora basta fazer o quê? Lambda. Para lambda igual a menos 1, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vou pegar aqui a matriz. 4 menos 1, certo? 5. Agora vai ser 2, 1, menos lambda. Quem que é menos lambda? Menos 1. Certo? Então aqui já está ficando com cara característica dentro da nossa expressão, da continuidade da nossa expressão. E agora vai fazer o quê? Olha lá, observe. Então aqui lambda, vamos colocar aqui no cantinho que lambda é igual a menos 1 e lambda igual a 6. Então vamos apagar aqui toda essa expressão que a gente fez para liberar um pouco de espaço para a gente. Certo? Então temos isso aqui, né? Isso tem que ser multiplicado, né, por esse vetor V. Quem que é x e y? Da onde apareceu isso daí? Né? O y saiu desse V, né? O vetor V, certo? Que é escrito através dessa equação. X e y tem que ser igual a zero. Então aqui vai dar 5, certo? Ó, novamente, né? Vai dar 5, observa aqui, ó. Certo? Vai dar 5, 5, certo? O 2 continua sendo 2 e aqui 2. Então podemos observar o seguinte, que vai ser isso, que multiplica x, y, que vai ser igual a zero. Agora pronto, né? Multiplicação de matriz, certo? Né? Muito tranquilo, tem uma matriz 2 por 2, está multiplicada por, né, uma matriz, duas linhas e uma coluna, então aqui a quantidade é igual, são iguais, a gente pode fazer a multiplicação e ela vai me originar numa matriz do tipo o quê? 2 por 1, certo? Duas linhas e uma coluna. Perfeito. Vamos lá, deixa eu apagar só isso aqui. Então vai fazer o quê? 5 vezes x vai dar o quê? 5x. Mais, né? Não é aqui, né? Porque é uma coisa que a gente tem coordenada x e y aqui, a gente está multiplicando isso daqui por isso daqui, pessoal. Certo? 5 vezes x, 5x. Né? Então, como processo de multiplicação, a gente vai somando seus valores. 5 vezes y mais 5y, isso tem que ser igual a 0. Certo? E aqui a gente tem o quê? 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 2y vai dar 2y. Mais 2y aqui. O que a gente pode fazer? Agora, dividir toda essa expressão. A gente pode escrever agora como x mais y igual a 0. E aqui podemos dividir por 2, que vai dar x mais y igual a 0. Então podemos dizer o quê? Que x é igual, passando o y para lá, x é igual a menos y. E aqui também vai ser o quê? Né? Sisteminha, pessoal. Né? É calcular sisteminha. Tá? Muito tranquilo. Certo? Então temos aqui, né, só multiplicar por menos 1, uma das expressões. Lá, a gente originou isso daqui. Como que a gente faz para eliminar uma variável, tudo mais. Certo? Só multiplicando por menos 1, a gente tem, né, a origem dela aí. Mas como a gente quer calcular, né, os autovetores, então a gente viu o que é x é igual a menos y, e aqui embaixo também vai ser x igual a menos y. X igual a menos y. Então, beleza. Então, observem o seguinte agora.
Então, o vetor V vezes o lambda 1 é igual ao quê? Certo? Menos y e y. Por que apareceu isso daí? Menos y e y. Certo? Então vamos lá novamente. Ó. A gente achou aqui os valores, né, que vai dar x mais y igual a 0. Certo? E x mais y igual a 0. X a gente viu que é menos y. Então x é igual a menos y. E y vai ser igual a y, né? Não tenho nenhuma referência. Eu simplesmente achei o quê? Que x é igual a menos y, certo? E x é igual a menos y. Se não apareceu o y, isso significa que y é igual a y. Então podemos dizer o quê? Que o vetor... Que o vetor v vezes aqui o lambda 1 é igual ao quê? A x e y, certo? Só para vocês terem uma ideia. E quem que é x, pessoal? Então, o vetor, né, esse autovetor, né, multiplicado por esse lambda, então podemos que esse autovetor, né, lambda vezes 1, vai ser o quê? Quem que é x? X é menos y. Olha, menos y. E quem que é y, pessoal? Y é y. Certo? Conseguiram observar a jogada? Né? A gente aqui tem a coordenada x e y. Mas através do sistema a gente encontrou o valor de x, né? Só que cadê o y? Não encontrei o valor de y. Então, se eu não tenho o valor de y, significa que o y pertence aos reais. Certo? Então, o y é o próprio y. Só que o x é o quê? X é igual a menos y. Então, quando aqui eu for colocar coordenada em x, vai ser menos o quê? Menos y. X não é igual a menos y. E no lugar de y, vai ser y. Bacana. Então temos isso aí. E quem que são os nossos autovetores agora, então? Quem que são os nossos autovetores? Temos o quê? Os autovetores seriam o quê? Ó, não podemos colocar o y em evidência, pessoal. Não tem o y e y aqui? Vamos lá. Coloca o y, certo? Que y esse é um autovetor, né, que vai originar as coordenadas, o que? Ó, y dividido por menos y vai dar o quê? Menos 1. Y dividido por y vai dar 1, certo? Então aqui, né, encontramos os autos, né, vetores aí, certo? Então o y aí, né, pertencentes aos reais, certo? Então temos aí que, né, o representante, o vetor, o centro de seus representantes, o vetor v1 é igual a menos 1 e 1, certo? Então a gente encontrou, né, esse vetor 1 aí, v1, certo? E para lambda 2, pessoal, a mesma expressão, a gente usa a equação aqui, né, que lambda 2 é igual a 6, então chamamos o vetor v, né, essa coordenada v, né, a coordenada v aí, a coordenada v, certo, como x e y, só para ficar bonito aqui, pessoal, então aqui, ó, quem que é o nosso vetor? Né, o vetor 1 vai ser o que? As coordenadas, né, x menos 1 e y igual a 1. Então aqui tranquilo também, a equação é dada por a, né, a matriz A menos lambda vezes I igual a 0, certo? A gente encontrou lambda é 6, então eu pego a expressão aqui que originou essa aqui, ó, A menos lambda vezes I, que deu 4 menos 6, né, multiplicada por V, que é isso daqui, mesmo que a gente escrever aqui A menos lambda vezes I, vezes V é igual a 0. Então, e quem quer ver? Ver as coordenadas x e y, né, que é um plano em R2. Show de bola, então aqui temos o que agora? Né? Vai dar menos 2, certo? 4 menos 6 vai dar menos 2. Né? O 5 permanece. 2, 1 menos 6 vai dar menos 5. Então aqui a gente tem a matriz, certo? Vezes aí x e y igual a 0. Então aqui a gente faz agora a multiplicação de matriz, menos 2 vezes x vai dar menos 2x, certo? Mais aí 5y, isso tem que ser igual a 0. Então a coordenada aqui, opa, né, x em y, 0 em x, certo? E 0 em y. Isso tem que ser igual a 0.
Da mesma forma, o que? Que eu tenho 2x, né? 2x, né? E o que? Menos 5y tem que ser igual a zero. Então, observem o seguinte, né? Quem que é? O que eu preciso fazer aqui? Né? O que eu preciso fazer aqui para melhorar, né, essa minha expressão? Podemos dizer o seguinte, pessoal, aqui está anulando, né? Isso está sendo igual a zero, tá vendo? Isso é igual a zero. Mas podemos fazer o quê? Encontrar o valor de x. Quem que é o x? Isolando no x, eu vou ter o quê? Que vai ser 5y dividido por quem? Por 2. Certo? Ah, eu quero pegar o de cima, com menos. Então vai ficar lá, ó, né? Menos 2x, certo? Eu quero isolar o x, vai ser igual a menos 5y dividido por menos 2, né? Menos com menos vai dar mais, o x vai ser igual a 5y sobre 2. Certo? Então temos o quê? Que esse valor de v, esse autovetor, né? O v vezes lambda 2, vai ser igual ao quê? As coordenadas x e y, né? Quem que é o valor de x? Né? O valor de x encontrado nesse sistema de equação, né? Dissemos o quê? Então que o vetor 2, né? Esse autovetor 2 é igual ao quê? Né? Quem que é x? 5, né? Y sobre 2. Então x é 5y sobre 2. Certo? E quem que é a coordenada y? Y vai ser próprio y, então y, né, pertence, né, aos reais aí, certo? Né? Porque qualquer valor de R2, certo? Valor de y aqui. Beleza, então y é y, então vou colocar y. Perfeito. Então se a gente tira o y fora, né, temos quem que são os altos vetores? Né? Tirando o y, 5y, né? 5 sobre 2 vezes y dividido por y vai dar 5 sobre 2, certo? Y dividido por y vai dar 1. Então, logo temos o quê? Que os autovetores são quem? 5 sobre 2 e 1 aí. Muito bacana, tem que tomar muito cuidado. Certo? Então, fica aí o exercício para vocês realizarem em relação a encontrar esses autovalores e autovetores, né? Se caso, né, for possível aí. Certo? Aqui um exercício resolvido, um outro exemplo. Então, acha o autovalor e o autovetor, se possível. Né? Aqui a gente tem aqui uma matriz. Né? Essa matriz aqui, o que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Achar quem os autovalores. Como a gente acha os autovalores, pessoal? Eu tenho A menos lambda vezes I, certo? Né? Então a gente precisa encontrar a determinante disso daqui e igualar a zero. Certo? Então a determinante dessa expressão vai ser o que? Ó, vamos colocar aqui no cantinho, determinante. Né? Para ficar melhor de observar, vamos pegar ela aqui, vamos colar lá no ambiente nosso. Vamos criar aqui mais uma camadinha. Então vamos lá. Tá aqui, né? Para a gente encontrar os outros valores autovetores, então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Né? Que a gente precisa ter em mente é o seguinte. Que é o quê? Né? Determinante a gente precisa encontrar determinante de quem? De A menos lambda vezes I. Isso tem que ser igual a zero. Certo? Então, para a gente achar essa determinante, vamos colocar aqui. Determinante, né? De quem? Matriz A. Quem que é matriz A? Exatamente isso. Vai ser o quê? 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Menos quem, pessoal? Lambda vezes I. Lambda vezes I. Quem que é I? Exatamente, I é a identidade. Mas a identidade, a gente está observando que eu tenho uma matriz do tipo 3 por 3.
Então a identidade é de ordem 3. Então podemos dizer o quê? Que a identidade, suas diagonal é igual a 1, certo? O restante todo 0 aí, ó. Certo? Então temos isso daqui. Diagonal principal igual a 1. E isso tem que ser igual a 0. A determinante dessa expressão tem que ser igual a 0. Né? Essa equação tem que ser igual a 0, né, para a gente estar trabalhando, né, para esses autovalores e esses autovetores existir aí num espaço, certo? Né, num conjunto vetorial. Então temos o que? Vai ser o que? A determinante. Vai ser o que? É só fazer isso daqui. Né, vamos fazer o passo a passo. Vai ser aí 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, que multiplica aí lambda vezes 1. Né? A coisa que vai acontecer, pessoal, que o lambda vai assumir a diagonal, o restante vai ficar tudo 0. 0, lambda, 0, certo? E eu vou ter o que? Ó? Lambda, aqui vai ser 0, 0 e lambda. Pronto. Isso tem que ser igual a 0. Show de bola! Tranquilo? Então agora eu vou ter o quê? Que essa matriz A menos o produto entre o lambda vezes a sua identidade vai ser o quê? A determinante vai ser o quê? Ó, 2 menos lambda vai dar o quê? 2 menos lambda. Aqui vai ser o quê? 0 menos 0 vai dar 0. 0 menos 0 vai dar 0. 0 menos 0 vai dar 0. 1 menos lambda dá 1 menos lambda. 0, certo? Vai dar aqui 0 vezes 0, 0. 0 menos 0 vai dar 0. E 2 menos lambda. 2 menos lambda. Isso tem que ser igual a 0. Então a gente precisa achar a determinante dessa expressão. Né? Ou utiliza Sarros ou utiliza quem? Né? Teorema de Laplace. Então, teorema de Laplace, temos o que? Que é a determinante dessa matriz. Né? Não vamos acrescentar muito não. Vai ser igual ao que? Né? O elemento A1, 1 vezes a determinante A1, 1, mais aqui o elemento 1, 2 vezes 1, 2, mais aqui o elemento 1, 3, vezes a determinante 1, 3 e acabou, que é a ordem 3 por 3. Certo? Então, o determinante vai ser igual, o elemento que está na primeira coluna vai ser o que? 2 menos lambda. Certo? Que multiplica que é menos 1 ao quadrado, vezes a determinante em primeira linha e primeira coluna. Certo? Então, isso vai ser igual ao que? Ó, primeira linha e primeira coluna vai ser ó, menos 1 menos lambda, né? Vezes aqui 2 menos lambda. Mas, agora vamos fazer o quê? A outra expressão. Né? Quem que é a outra expressão? Ó, a gente colocou o quadrado aqui. Aqui é o elemento A1, 2. Quem que é 0? Então zerou aqui. Né? Não preciso fazer. O terceiro também, elemento também é 0. E isso tudo, pessoal, que bacana, maravilhoso, né? Isso tem que ser igual a 0. Vamos lá, então eu vou ter o quê? Aqui 2 menos lambda, que multiplica quem? Vamos fazer o produto aqui, ó, 1 vezes 2 vai dar 2, certo? 1 vezes menos lambda vai dar menos lambda. Menos lambda vezes 2 vai dar menos 2 lambda. Menos lambda dá mais lambda ao quadrado. Olha, bacana, isso tem que ser igual a 0. Então, matematicamente, maravilhoso, o que temos aqui? Vamos apagar toda essa expressão. Então, temos o quê? Aqui, melhorando, eu vou ter aqui ó, 2 menos lambda, vezes quem? Lambda ao quadrado, menos 3 lambda, mais 2, certo? Isso tem que ser igual a 0. Agora eu faço o quê? No processo de multiplicação, eu posso fazer o seguinte, matematicamente, que vai ser o quê? Lambda, 2 menos lambda, igual a 0. Lambda igual a menos 2, lambda igual a 2. E agora a gente pegar o quê? Lambda ao quadrado, menos 3 lambda,
mais 2 aí tem que ser igual a zero. Temos uma equação do segundo grau, certo? Olha que bacana, perfeição, não? Então temos aí, ó, que a lambda 2, né? Lambda 3 e lambda 1 é igual a 2 e lambda 2 é igual a 1. Então aqui, ó, a gente achou que uma lambda aqui é igual a 2. Então utilizando Bhaskara, pessoal, ó, gente, bacana, tá vendo? A gente utilizando ferramentas, né, de álgebra aí, né, para realizar soluções, né? Então aqui temos aqui, ó, novamente delta, né, delta não, né, lambda é igual a menos lambda, vai dar 3 mais ou menos a raiz quadrada de quem? 3 ao quadrado vai dar 9, certo? Menos 4 vezes o A que é o lambda que está levando ao quadrado, vezes o C, né, que vai dar o quê? 2. Isso tudo dividido por quem? Por 2 vezes o A, né, vai dar 2. Então temos aí que lambda, né, vai ser igual a 3, mais ou menos 9 menos 8 vai dar 1, raiz quadrada de 1 vai dar 1, dividido por 2. Então temos aí que lambda 1 é igual ao quê? 4 dividido por 2 vai dar 2. E lambda 2 é igual ao quê? 3 menos 1, 2 dividido por 2 vai dar 1. Podemos dizer o quê? Que lambda 1 é igual a lambda 2, que é igual a 2. E que lambda 3, vamos chamar de lambda 3 aqui, lambda 2 e lambda 3, certo? E lambda 3 é igual ao quê? A 1. Certinho, então a gente encontrou quem? Os autovalores, certo? Agora a gente vai encontrar o quê? Os autovetores. Então, os autovetores, né, utilizando aqui, quem que será os autovetores? Né? Observando que a gente agora está trabalhando o quê? Num plano que tridimensional. Então, vou ter x, y e z. Então, o v, né, quando a gente for achar o que? A menos lambda vezes i, vezes esse vetor v, é igual, né, esse autovetor é igual a zero. Esse v vai ser o que? Né, a nossa matriz coluna x, y e z. Perfeito? Vamos lá. Então, basicamente, o que temos? Né? Temos aqui que vai ser, né, pegando essa expressão, vai ser com lambda, fazendo lambda 2, ó. Temos aqui nessa expressão 2 menos 2, 0, vai dar 0, 0, 0, 1 menos 2, vai dar menos 1, certo? 0. Lembrando que isso tudo aqui, pessoal, ó, e 0, vamos continuar 0, 0, 2 menos 2 vai dar 0. Isso tudo multiplicado por quem? X, Y e Z. Né? Não é isso aqui? Vezes o V, que é essa coordenada X, Y, Z, tem que ser igual a 0, 0, 0 aí. Então temos o que? Que é 0, X é 0, Y é 0 e Z é 0. Certo? E aqui vai ser o que? X, Y. Y menos Y, certo? É igual a 0. Calma aí, como assim agora? Então temos lá que é X, Y e Z. 0 em X. Certo? Então X é 0. Tranquilo, basicamente. Quem que é x2? Né? x2 vai ser o quê? Olha aqui, ó, x, y, certo? 0 em x, menos y igual a 0, certo? Menos y igual a 0. Então temos aí que y é igual a 0. E aqui, 0 em x mais 0 em y mais 0 em o que? Em z. Então o que podemos concluir aqui, pessoal? Né? Que para x
y e z, então x é igual a x2 a 0, x1 vai ser igual a x1, certo? Por quê, pessoal? Ó, aqui eu tenho que zerou tudo, então x1 pertence aos reais, e aqui o x3 também pertence, né, pertence aos reais aí, certo? Também pertence aos reais. Só que o x2, né, observem o quê? Que x2 é o quê? Menos y é igual a 0. E y é igual a 0. Então, quando a gente vai achar agora os autovetores para essa expressão, temos o quê? Certo? Olha que bacana. Então, a gente vai ter aí que esse v vezes lambda, né? Esse lambda é igual a 1, igual a 2, lambda igual a 2. Temos que vai ser quem? O x vai ser x, certo? Ó, x, y e z, pessoal. Então, v vezes lambda 2, vezes igual o quê? Quem que é x1? x1 é o próprio x1, certo? Então vai ser o x1. E quem que é o y? O y é 0, certo? Ó, o y é 0, certo? E quem que é o z? O z é o próprio z. Que a gente não consegue formar, não consegue encontrar o valor de z, certo? Porque ó, tem 0x, pessoal, ó, só para tirar essa dúvida, 0x mais 0y mais 0z. O que eu faço aqui? Então, o próprio valor de x é o valor de x, o valor de z é o valor de z, e o valor de y é o valor de y. Não, tomem cuidado, porque o y aqui a gente encontrou que é menos y, certo? Ó, 0 em x, né? Aqui, ó, x, y e z, né? 0 em x, y é menos y, certo? Isso é igual a 0. Então, isso podemos dizer o que? Que é a mesma coisa que menos 1 multiplicado, eu multiplico direto aqui por menos 1, e y é igual a 0. Certo? Então, por isso que aqui que eu diz aí que x vai ser x, o y que encontrado vai ser 0 e o z vai ser z. E agora, o que eu faço para me encontrar, né, esses autovetores aí? Beleza, a gente pode tirar quem? O x, certo? Podemos escrever o que? Que o x está multiplicando quem? Né? Primeiro as coordenadas para x, depois coordenadas para y, depois as coordenadas para z. X dividido por x vai dar 1. Aqui vai continuar sendo 0 e aqui vai continuar sendo z. Né? Vai continuar sendo 0. Né? Então, no caso aqui, 0. Certo? Então, aqui primeiro coordenada. Mais quem? Né? Coordenada, o que agora? Né? x3. Certo? Quem que é essa coordenada x3? E por que não y? O y é 0, pessoal. A gente vai pegar só o z. Então, vamos tirar o z, certo? O x, né, vai ser o que? 0. Né? O y continua sendo 0. E quem que é o z? Z por z vai dar 1. Certo? Então, o que aqui podemos dizer? Né? Quem que é a soma desses dois vetores? Agora a gente pega o que? Faz aí 1 mais 0, vai dar o quê? Vai dar 1, certo? 0 e 0 vai dar 0, certo? Então aqui vai dar 0, então é só juntar aqui essas duas, né, coordenadas, 1, 0, 0, certo? Vamos abrir aqui. E a outra coordenada que vai ser o quê? Né? O 0, 0, 1. Perfeito. Encontramos aí, né, a expressão. Show de bola! Né? E agora para lambda igual a 1? Né? Então podemos dizer que x pertence ao R3, né, que A menos a identidade, vezes x, né, x aqui eu estou chamando, né, como lá fosse o V, que é um espaço tridimensional, que é x, y e z. Então beleza, agora fazer o que? É pegar, né, a expressão aqui, ó. Deixa eu ver, se eu voltar aqui, nessa expressão vai ser, né, agora para 1 vai ser 2 menos 1 vai dar 1, certo? Vai dar essa matriz multiplicada por quem? Por x, y e z, certo? Uma outra matriz, que é igual a 0. Agora temos o que? X, 1 vezes x vai dar x.
X tem que ser, X é igual ao quê? A 0. E aqui, 0, 0, 0. Então aqui podemos dizer que o próprio Y, o Y é igual a Y. Porque não tenho nada aqui, né? Tá zerado. E aqui o Z é igual a 0. O Z é igual a 0. Perfeito. Então para a gente montar, encontramos aí o valor de X, Y e Z. Então dissemos o quê? Né? Que pegamos aí esse vetor vezes esse lambda 1, isso vai ser igual ao quê? Exatamente isso. Né? A igual, né, as coordenadas, vamos colocar aí, ó, x, y e z, sendo o que, pessoal? Né? Que são as coordenadas? Então, vetor vezes lambda 1 vai ser igual ao quê? Quem que é x? X é 0. Y vai ser y. E quem que é z? Z é igual a 0. Perfeito. Como a gente vai, né, achar aí esse autovetor? A gente tira aqui, ó, né, o y, certo? Então coloca o y fora, o 0 vai ser 0, y por y vai dar 1 e vai dar 0. Então podemos dizer que o autovetor é basicamente o que? 0, 1 e 0. Acabou, sem choro e sem vela. Muito simples aí. Então, beleza, eu vou deixar 2 exercícios para vocês fazerem, né? Ache os autovalores e os autovetores, se possível, aí. Tranquilo? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode entrar em contato, né? Um grande abraço e até a próxima aula aí.